Boa tarde a você que nos acompanha. Sou o pastor Kleber Avelar e mais uma vez estamos aqui na nossa live das 14 horas. O nosso tema, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre, vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na semana passada. Semana passada falamos sobre o cânon do Antigo Testamento, a coleção progressiva e a continuidade profética. A coleção progressiva, porque começou com um livro apenas, Moisés escreveu um livro de Gênesis, foi escrevendo outros, até que ele compilou toda a Torá, todo o conjunto de livros de lei. E na sequência vieram então os profetas, cada qual com o seu livro, que é o que nós vimos aqui, a continuidade profética, ou seja, houve um início, esse início ele foi progressivo, e essa progressividade, ela teve uma continuidade com os profetas. E hoje nós estaremos falando sobre os escritos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, até então, não havia sido citado em nenhum dos escritos canônicos. Como nós vimos até a semana passada, nós falamos de alguns profetas, falamos a respeito de Moisés, nós falamos a respeito de Samuel, o grande Samuel, que escreveu o seu livro, alguns textos de reis e crônicas, mas não havíamos falado ainda de Jeremias. Hoje nós vamos ter um capítulo somente sobre Jeremias. Os seus escritos datam tanto anterior quanto durante o exílio judaico em Babilônia. E aí ele escreveu livro do profeta Jeremias, que leva o seu nome, e também Lamentações de Jeremias. Este tempo aqui, anterior e durante o exílio judaico, nós vamos ter várias informações nos demais profetas, tanto os que estiveram no exílio, como principalmente no pós-exílio. Eles vão se utilizar muito dos ensinos do profeta Jeremias. O primeiro texto que nós veremos hoje, Jeremias capítulo 30, diz o seguinte: assim fala o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: escreve em um livro todas as palavras que te tenho dito. Jeremias está recebendo do Deus Altíssimo agora essa função de que ser um escrevente de tudo aquilo que Deus disser para ele. Um dos fatos dos escritos de Jeremias estarem inseridos no cano sagrado, da Bíblia Sagrada, é este aqui: assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Então, esse texto aqui, ele vai dizer que esse texto ele é inspirado, porque é Deus que está falando para o profeta. E tudo que ele escrever será dito por Deus, pelo Senhor. Então, esses escritos, eles vão fazer do texto um texto canônico, que é o que nós usamos muito nos termos atuais, o texto canônico, que faz parte do cânon. Como esse texto entra no cânon? Através destas escritas. Vamos para o próximo texto. No capítulo 36, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então vamos analisar um pouquinho o texto. Nós temos aqui uma data, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá.
Essa data aqui, se nós atentarmos para outros escritos da época, nós vamos ver que realmente houve um rei Joaquim, que era filho de Josias, rei de Judá. Então essa informação, ela passa a ser uma informação correta, porque ela tem uma data aqui onde nós podemos usar outros livros históricos, livros da época, que vão dizer a nós, esse texto é um texto verdadeiro. Mas vamos na sequência dele. Quem está falando aqui? É Deus que está falando com o profeta Jeremias. Então Jeremias vai escrever os seus escritos em rolos, e nós temos aí os textos que foram achados no Mar Morto, em Qumran, certo? Rolos escritos por Jeremias. Então essas evidências que nós temos, datas e evidências de Deus falando com Jeremias, vai escrever em rolo, tudo isso vai nos dar uma base de que o texto é realmente um texto sagrado, de que o texto é realmente um texto canônico. Ou seja, o que Jeremias está escrevendo, ele não escreve dele, ele escreve da parte de Deus, segundo o que Deus determina para ele, contra Israel, Judá e todas as nações. No capítulo 36 nós temos: chamou Jeremias a Baraque, filho de Nerias, e da boca de Jeremias escreveu Baraque um rolo todas as palavras de Jeová que ele lhe havia falado. Mais uma evidência, essa é um tanto quanto diferente, porque agora é Jeremias quem vai ditar o texto para Baraque, para que esse escreva no rolo. Então Jeremias recebe de Deus a palavra, fala com Baraque, que vai ser agora uma espécie de escriba, e ele vai escrever em rolos as palavras que Deus estará falando a Jeremias. É por isso que alguns textos, tanto do livro de Jeremias quanto de Lamentações, alguns estudiosos têm a dúvida: será que foi Jeremias quem escreveu? E aqui em Jeremias 36 nós temos, provavelmente não foi ele o escritor. Ele ditou algumas partes de textos para que Baraque escrevesse então esse texto. Mas o texto é de Jeremias, que recebe da pessoa de Deus, no caso aqui, Jeová, que é o próprio Deus. Ainda no capítulo 43, esta é a palavra que o profeta Jeremias falou a Baraque, filho de Nerias, quando ele escrevia em um livro. Aqui nós temos livro ou rolo, é a mesma coisa, as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Mais uma vez nós temos evidências de data, 4º ano de Joaquim. Nós temos evidências de Baraque sendo o escritor. Nós temos as evidências do profeta Jeremias ditando a Baraque as palavras que Deus falara a Jeremias. Então, os textos de Jeremias, se você tiver alguma dúvida quanto a que escreveu, será que a autoria é de Jeremias ou não? Então você agora já, como nós dizemos no popular, você já está antenado. Porque em alguns textos é Baraque que está escrevendo os textos que Jeremias está ditando. Bom, por último nós temos aqui o profeta Daniel. Daniel foi um profeta no exílio ainda, mas algo muito interessante que nós vamos ver no texto de Daniel. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, olha que interessante,
em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, Daniel aqui não está tendo um contato físico com Jeremias. O contato de Daniel é com os escritos de Jeremias. Então, o povo, quando ficou no exílio, lá em Babilônia, através de Daniel, eles tiveram contato com os livros da lei e tiveram contato no exílio com textos de Jeremias. Então, isso vai nos dar mais evidências de que Jeremias é sim um texto canônico, é sim um texto sagrado. Por quê? Porque ele foi inserido no cânon judaico. Porque aqui Daniel está fazendo uso dos escritos de Jeremias. Por quê? Para Daniel isso vem numa sequência, numa progressão. Livro das leis, livros históricos, livro dos profetas, e entre esses livros de profetas nós vamos ver a figura então do profeta Jeremias. Então você vai dizer, mas por que Jeremias está inserido na Bíblia? Está inserido na Bíblia porque ele foi inserido no cânon judaico. Eu acho que esse é o último. Muito bem. A semana que vem nós vamos estar falando da extensão do cânon do Antigo Testamento. Como ele foi formado, o passo a passo da formatação do cânon do Antigo Testamento. Por que livro da lei vem primeiro? Por que livro histórico? Por que essa denominação? Por que denominação livros proféticos ou livro de cânticos? Qual a diferença literária entre um escrito e outro? Como pensavam os escritores que receberam a mensagem de Deus para escrever? Tudo isso nós vamos estar vendo a partir da semana que vem. Extensão do cânon, Antigo Testamento. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.